Sejam bem-vindos ao ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis. Sintam-se abraçados e acolhidos com o mesmo carinho que sempre caracterizou a nossa casa. Hoje é dia de palestra pública e o tema de hoje é a importância do culto no lar. Quem vai nos falar a respeito deste assunto é a Darcy Moreira, que faz parte do núcleo de unificação do CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. E para prepararmos a ambiência para esta palestra, nós separamos uma mensagem que está no livro Luz no Lar, uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, e intitula-se O Culto Cristão no Lar. Ela diz assim: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação, é uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. A Boa Nova seguiu da manjedoura para as praças públicas e avançou da casa humilde de Simão Pedro para a glorificação no Pentecostes. A palavra do Senhor soou primeiramente sob o teto simples de Nazaré, e certo se fará ouvir de novo por nosso intermédio. Antes de tudo, no círculo dos nossos familiares e afeiçoados, com os quais devemos atender às obrigações que nos competem no tempo. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as quatro paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compaixão. A maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro desse paraíso que alguns já estão edificando a benefício deles e dos outros, o estímulo é um cântico de solidariedade incessante. A bondade é uma fonte inexaurível de paz e entendimento. A gentileza é a inspiração de todas as horas. O sorriso é a sombra de cada um. E a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Somente depois da experiência evangélica do lar, o coração está realmente habilitado para distribuir o pão divino da Boa Nova junto da multidão. Embora devamos o esclarecimento amigo e o conselho santificante aos companheiros da romagem humana em todas as circunstâncias. Não olvidemos, assim, os impositivos de aplicação com Cristo no santuário familiar, onde nos cabem o exemplo de paciência, compreensão, fraternidade, serviço, fé e bom ânimo, sob o reinado legítimo do amor, porque estudando a palavra do céu em 4 evangelhos, que constituem o testamento da luz, somos cada um de nós o 5º evangelho inacabado, mas vivo e atuante, que estamos escrevendo com os próprios testemunhos, a fim de que a nossa vida seja uma revelação de Jesus, aberta ao olhar e à apreciação de todos, sem necessidade de utilizarmos muitas palavras na advertência ou na pregação. Nesse momento, irmãos, vamos unir as nossas mentes e os nossos corações para nos dirigirmos ao nosso irmão maior, Jesus. Mestre amigo, estamos mais uma vez aqui, reunidos em seu nome, para ouvirmos os seus ensinamentos, à luz da doutrina espírita, que tanto nos esclarece e nos consola. Sabemos da importância de seus ensinamentos para o cumprimento da missão para a qual fomos criados. Que o estudo de hoje seja como uma água viva, derramada sobre as sementes do amor,
das virtudes, enfim, da perfeição, que foram colocadas em nós pelo nosso Pai, desde o momento de nossa criação. Pedimos então força, coragem, perseverança para cuidarmos dessas sementes encharcadas nessa água viva, porque somente com muito cuidado, com muito trabalho, que depende só de nós, esses germes crescerão e se enraizarão dentro de nós, em direção ao nosso destino maior. Fique conosco, Mestre, hoje e sempre, mas especialmente nesses próximos minutos em que ficaremos reunidos para ouvirmos os seus ensinamentos. Que assim seja. Meus amigos, boa noite. Que nós, nesse instante, possamos traduzir nesta informação a beleza da doutrina espírita, que nos orienta aos passos, que é realmente o caminho seguro para a nossa jornada. Então, estou saudando a todos os irmãos, pedindo ajuda a esses bondosos amigos do Francisco de Assis. Nós vamos conversar a respeito da importância do culto no lar. E eu coloquei aí, para vocês verem, um material, não é, um impresso da campanha permanente que a Federação Espírita Brasileira faz. Há um grande movimento no sentido de que nós possamos, né, fazer nas nossas casas, divulgar o máximo possível o culto do Evangelho no lar. E é sobre isso que nós vamos falar. Então, este material, então, tem lá, amplie o bem que existe em você. Participe, faça e ensine a fazer o Evangelho no lar e no coração. Então, a gente aqui vai estar conversando a respeito, né, já que a campanha Evangelho no lar, eu trouxe aqui, para nós estarmos assim refletindo, uma questão que é de Emmanuel, do Espírito Emmanuel, no livro Consolador, em que ele diz o seguinte: é no lar que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto, na condição de pais, filhos e irmãos. Nesse ambiente são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, enfim, os sentimentos derivados do amor. Assim, a função educativa e regeneradora da família é extremamente delicada e importante. E como afirma Emmanuel, a melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Vemos bem, queridos companheiros, que o lar é vamos assim dizer, é uma escola. Eu acho que escola dá, sim, o termo exato, onde todos nós precisamos passar, não é? E é justamente neste lar que a gente faz diferença entre minha casa e meu lar. Casa é a estrutura física, não é, que a gente tem. Mas o lar vamos assim dizer, esse cadinho onde nós todos espíritos nos reencontramos. Uns na condição de pais e outros na condição de filhos, não é? E por que a gente está junto? A gente está junto para um novo aprendizado. Então, isso significa dizer
que ninguém está em família por acaso, não é? Nós temos ligações espirituais uns com os outros e de várias e várias encarnações. Então, isto faz com que a gente, em vivendo debaixo daquele mesmo teto, ou às vezes até separadamente, mas nós temos estas ligações. Deus nos colocou uns ao lado do outro, né? Para que a gente pudesse crescer juntos, porque normalmente, né, na família, e Emmanuel que vem dizendo isso para a gente, né, nós temos afins e nós temos não afins. Nós temos espíritos que vieram reencarnar na nossa família para receberem de nós exemplos. Nós temos aqueles amores, e aí você pode identificar perfeitamente isso na sua família, quando você tem aqueles mais próximos, aqueles mais afastados. De repente, aquele filho com quem você não tem muita afinidade, né? De repente, aquele neto que você dá tudo para ele, e ele olha para você e diz assim, vozinha, e quando fala isso, você desmancha. Quem são esses espíritos? São espíritos ligados a nós, não é? Que, para quê? Justamente para que a gente desenvolva solidariedade, que a gente desenvolva fraternidade. Então, como Emmanuel diz para nós, ela é a melhor escola. Mas tem um detalhe ali. Ele diz assim, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Então, aí nós estamos vendo a questão da educação, né? E eu trouxe, então, para nós, já que nós vamos falar a respeito do culto do Evangelho, eu trouxe para nós essa mensagem da Joana de Ângeles, ela está lá no livro Messe de Amor, ela foi repetida também no livro Constelação Familiar, e ela vai nos ajudando nessa questão do culto do Evangelho do Lar. Ela diz assim para a gente, vocês podem ir acompanhando, né? Dedica uma das 7 noites da semana ao culto evangélico no lar. Para quê? Para que Jesus possa pernoitar em tua casa. Então, nós vamos receber nesse dia em que nós estamos fazendo o culto, né? Nós vamos receber Jesus na nossa casa. Aí ela vai ensinando a gente, olha, prepara a mesa, coloca água pura, então você vai colocar lá os copos, um copo para cada uma daquelas pessoas que ali está, abre o Evangelho, e o Evangelho distende, não é? A mensagem da fé está envolvendo toda a família, e você ora. E você, então, faz as suas preces, Jesus virá em visita. Toda vez que você estiver reunido em família para esse momento importantíssimo, Jesus visita a sua família. E aqui, Joana de Ângeles diz uma coisa muito importante. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quer dizer, nós estamos aqui falando em paz. Cada um de nós está recebendo as emanações dos amigos espirituais. Então, isto faz com que aquelas ideias não muito apropriadas que, de repente, a gente tem até de um para com o outro, elas somem. É isso que ele está dizendo. Então, quando a família ora, Jesus se demora em casa. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo e a saúde derrama vinho de paz para todos. Jesus no lar é vida para o lar. Não aguardes que o mundo te leve à certeza do bem variável. Distende da tua casa cristã a luz do Evangelho para o mundo atormentado. Então, meus irmãos, olha só, nós estamos passando por este período de distanciamento social. Essa pandemia, né, ela está aí, olha, para a humanidade. Tem um recado, né, da divindade, da providência divina,
para todos nós. E o que acontece? O número de suicídios, a depressão, as pessoas entristecidas, as pessoas desanimadas, porque não estão aguentando ficar em casa, né? Elas querem sair, elas querem se distrair, e muitas das vezes sem os cuidados necessários. Os nossos amiguinhos com mais de 60 anos, de repente, precisaram ficar circunscritos ao seu espaço da casa, e aí o que acontece? Estão adoecendo do espírito. Então, nós estamos aqui nessa hora fazendo esse estudo e dizendo assim, ai, mas que bom nós temos o Evangelho. Então, nós vamos organizar na nossa casa vários momentos de estudo do Evangelho, de leitura de livros, e com isto, então, nós vamos trazendo esta informação do nosso Evangelho para o nosso coração, que vai, então, nos trazer tranquilidade. Aí alguém está me perguntando assim mentalmente, mas, gente, eu estou cerceada de tudo. Olha só, isso também faz parte da nossa expiação. E nessa hora da expiação, o que a gente precisa fazer é ter calma e tranquilidade, utilizar os recursos que a gente tem para a gente se tratar, não é? A prece, a homeopatia, a terapia, é a acupuntura, é a oração, é a meditação, e aí nós vamos passando por essa situação. Aí ele diz aqui, ela diz, Joana de Ângeles, quando uma família ora em casa, reunida nas blandícias do Evangelho, toda a rua recebe o benefício com a comunhão com o alto. Meus irmãos, na hora do Evangelho, imagina quando nós estamos aqui conversando, falando sobre Jesus, toda a rua. Já imaginaram se 2, 3 pessoas naquele mesmo quarteirão? Todo o quarteirão está sendo beneficiado. E aí continua a nossa Joana de Ângeles, diz assim, olha só, se alguém num edifício de apartamento alça aos céus a prece da comunhão em família, todo o edifício se beneficia qual lâmpada ignorada acesa na ventania. Que bonito, né? Diz assim, não te afastes da linha direcional do Evangelho entre os teus familiares. Continua orando fiel, estudando com os teus filhos e com aqueles a quem ama as diretrizes do Mestre. E, quando possível, debate os problemas que te afligem à luz clara da mensagem da Boa Nova. Eu estou com uma dificuldade. Esse momento do culto do Evangelho é aquele em que eu posso expor as pessoas que estão do meu lado, né? Para ver como é que elas me ajudam e também para perceber que a gente tem problemas, né? Às vezes nós queremos esquecer e vai ser muito bom quando a gente pode, né, partilhar com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as nossas crianças, né? E ele diz assim, não demandes a rua, não vá à rua, depois do culto do Evangelho, né? Senão para os inevitáveis deveres que não possas adiar. Então, a pessoa pode ser um enfermeiro, pode ser um médico, alguém que trabalha em plantão, e vai, então, precisar sair. Então, ele precisa sair. Mas a gente, então, se resguarda. Tem alguém dizendo, mas é tão difícil. Olha, em se tratando de atendimento espiritual, nós vamos conversar conosco mesmo, assim, olha, nós precisamos ficar em casa. Aí, continua a nossa Joana, demora-te no lar para que o divino hóspede aí também se possa demorar. E quando as luzes se apagarem, a hora do repouso, ora mais uma vez, comungando com ele, como ele procura fazer, a fim de que, ligado a ti, possas, em casa, uma vez por semana, em 7 noites, ter Jesus contigo.
E esta informação que a Joana de Ângeles traz para nós, não é? Hoje em dia a gente também pode entender o seguinte, ao invés da noite, durante o dia, durante a manhã, porque aí a gente vê o seguinte, em que horário nós estamos em casa, né? Diz assim, bom, a família toda está em casa junta, às 11 horas da manhã, que a gente está se preparando para sair, para almoçar. Então, vamos lá, 20 minutos. Ah, mas e quem não quer? Bom, quem não quer, a gente vai convidar amorosamente para participar desse grande banquete espiritual. Mas se a pessoa não quer, a gente vai orar por ela da mesma maneira, né? Mas tem alguém também perguntando, mas eu sou sozinha. Ah, gente, lembra, você é sozinha? Fisicamente. Mas nós temos os amigos espirituais que participam conosco desta hora, não é? Então, nós vamos fazer e vamos, inclusive, lembrar dos outros amigos que estão distantes, mas a gente vai fazer porque Jesus vai estar conosco realmente, né? E aí, qual é o roteiro básico? A página de um livro de mensagem. Então, digamos, nós temos o Fonte Viva, o Vinha de Luz, o Pão Nosso, o Ceifa de Luz, não é? Nós temos o Herdeiro de Deus, Minuto de Sabedoria. Então, a gente pega um livro, faz uma prece simples, espontânea, a gente vai ler o Evangelho. Existem algumas pessoas que fazem desde o primeiro capítulo, né? Desde a introdução, e vai estudando o Evangelho até o final. Existem aquelas pessoas que também gostam de abrir ao acaso. É também uma boa forma, né? Depois, então, tem os comentários sobre o texto lido, não é? Interligando com as situações do dia que a gente estava fazendo, né? E depois as vibrações. Pela fraternidade, ó Senhor da vida, nós estamos aqui vibrando, não é? Pela nossa família, nós vamos vibrar pela nossa comunidade, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelos governantes do país, por aqueles que estão adoecendo, ou então nós vamos também lembrar daqueles que estão desencarnando agora, não é? Pelo coronavírus, pelos seus familiares que estão sofrendo. Esse momento da vibração é um momento também muito, 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 muito bonito, porque nós vamos verificar que é como se a nossa casa, né, nesse instante, expandisse umas coisas muito bonitas. Aliás, nós vamos ver daqui a pouco. Então, a gente faz as vibrações, depois os pedidos. Às vezes, nós temos um filho que está com dificuldade de emprego, vamos pedir por ele. Nós temos uma filha que, com esta pandemia, ela quase que entrou também num estado depressivo, então nós vamos pedir aos nossos amigos espirituais que toda família tem um grupo de espíritos que vibra por ela, que está ali presente no dia a dia. Então, nós vamos pedir por essa nossa filha, vamos pedir aquele vovozinho que está adoentado, vamos pedir por ele, não é? Aquela mãezinha que está adoentada, vamos pedir. É esta hora, não é? Existem, então, pessoas, nossos vizinhos, não é? Então, vamos pedir por eles. Essa é uma hora em que a gente também se dedica ao outro, né? Depois disso, há uma prece de encerramento. Uma prece simples, sincera, espontânea, agradecendo a Deus, não é? Pelo belo encontro. Então, este é um roteiro básico, não é? Olha só, gente, vejam bem, aquela casa onde existem pessoas que oram, nós, com os nossos olhos, nós não conseguimos perceber isto, mas a atmosfera em torno do espaço em que nós estamos, ela está desta maneira.
E aí, meus irmãos, que coisa interessante, os espíritos, não é? Que trabalham no plano espiritual, eles vão procurar algum espaço em que haja toda esta energia para eles se recuperarem, né? A gente lembra quando o André Luiz falava, né, que os amigos espirituais levavam alguns espíritos ou à praia, ou ao campo, ou aquelas casas onde houvesse aquela grande proteção para eles se recuperarem. Então, nossa casa serve deste amparo para estes amigos que aí estão em trabalho constante. Meus amigos, a espiritualidade não descansa, porque o prazer destes espíritos é realmente trabalhar, é servir, e eles aproveitam esse ambiente espiritual da nossa casa para trazer alguns doentinhos que vão se aproveitar entre aspas, não é? Que vão utilizar estes fluidos que nós, então, deixamos aqui na nossa casa. Então, vocês vejam, é assim que fica a casa de quem ora. E lembrando, então, que o entorno também recebe esta energia, recebe este impacto fluídico, não é? Então, aquela nossa amiguinha pode estar lá naquele lugarzinho, sozinha, precisando de uma assistência, e aí, então, os espíritos aproveitam para atuar, não é? Então, nós vemos que, por exemplo, existem aqueles que ficam nas esquinas, ajudando as pessoas de idade, ajudando as crianças, para que não haja acidente, né? Para que eles não sejam levados por algumas entidades que, de repente, ainda estão no estado da imperfeição, né? Então, assim fica a nossa casa. Não é muito lindo? E aí a gente pergunta, né, os benefícios do culto do Evangelho no lar. Então, está lá, compreender os ensinamentos cristãos cuja prática nos conduz ao aprimoramento. Então, nós aqui estamos estudando o Evangelho, e aí, então, nós estamos aqui nessa hora falando do Evangelho, né? Nós estamos aprendendo a crescer espiritualmente. E aí, então, nós, justamente nessa hora, né, cai para nós uma página que a gente vai dizer assim, nossa, era aquela página que eu estava precisando, né? Eu não falei nada com ninguém, mas os amigos espirituais me deram, colocaram, a gente diz assim, nossa, mas que acaso, era a mensagem que eu estava realmente esperando. Eles estão aqui conosco, né? Então, criar em todos os lares o hábito de se reunir em família para acentuar o sentimento de fraternidade. Olha, nós hoje em dia quase não temos tempo de reunir a família. E nós temos um compromisso espiritual. Então, a gente tenta. Então, nós que somos os pais, vamos dizer assim, meus filhos, olha só, é essa hora do culto. Mas hoje em dia a gente não pode estar junto. Ah, mas tem a ferramenta virtual. Então, através do Zoom, através de uma outra ferramenta, nós combinamos assim, olha, a tal hora nós vamos fazer o culto, né? Alguém poderia dizer, ah, mas é isso mesmo, a gente não faz isso agora para comemorar o aniversário, não é? Então, a gente comemora o aniversário, como outro dia também me chamaram, né? Olha, vamos lá para o aniversário, vai ser às 7 horas da noite. Então, às 7 horas da noite, você entra no Zoom, a gente se reúne, a gente se vê, a gente se cumprimenta, a gente canta os parabéns, aí pronto. Nós podemos fazer assim também no culto do Evangelho no lar, né? Então, meu filho está em Brasília, minha filha está em São Paulo, a outra está no Paraná. Olha, minha gente, mais 10 para as 7, ou então 10 para as 10 da noite,
a gente está junto, e isto forma, assim, uma liga que nós precisamos manter com a nossa família, né? Ele fala em propiciar a cada um uma vivência tranquila e equilibrada, higienizar o lar, isso mesmo, higienizar o lar, assim como a gente lava, não é? A gente tem que entrar em casa, a gente vai lavar o nosso chãozinho com água sanitária, nós podemos dizer espiritualmente, a gente está higienizando o nosso lar com a prece, com o culto. E ele fala em favorecer a influência dos mensageiros do bem, isso mesmo, facilitar no lar e fora dele o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais. Nós estamos vivendo, digamos assim, um processo de perturbação espiritual. Quase todos nós, né, meus irmãos? Então, nessa hora, vamos orar. É a prece. Ah, mas não tem centro espírita, eu não estou indo para tomar passe. Na hora que nós nos sentamos para o culto do lar, nós recebemos muita energia espiritual. A gente sente, como eu tenho certeza, vocês nessa hora também estão sentindo a energia espiritual. É o passe, não é? E elevar o padrão vibratório dos componentes. É isso mesmo. E aí se pergunta, meus amigos, e as crianças? As crianças precisam ter esse espaço especial. Eu ouso dizer a vocês que se vocês puderem fazer 2 tipos de culto, aí está esta amiguinha, né, que tem as crianças no entorno, né? Porque as crianças, não é, são esses seres especiais que estão chegando para a encarnação. Nós não sabemos que tipo de espírito está encarnado na nossa criança, mas a gente sabe que quem vem, quem renasce, precisa de trabalhar para o seu crescimento espiritual. E não há nada mais lindo do que nós, então, favorecermos as nossas crianças. Se vocês puderem, vocês façam um culto separado para as crianças. Senta no chão, todo mundo com a sua almofadinha, e vamos ler. Eu aqui trouxe algumas sugestões, mas existem muitas. A literatura espírita infantil está tem muita fonte, mas a literatura também comum, não é? A literatura infantil, ela está trazendo muitos recursos com relação à formação do caráter das nossas crianças, não é? E se vocês não conhecem essa coleção Conte Mais, né? Essa coleção Conte Mais é maravilhosa, é dos amigos do Rio Grande do Sul e tem história para todas as faixas etárias. Mas eu fiz questão de colocando aqui cada uma, né? E aí você vai ver que beleza a gente estar ali contando história para as nossas crianças e elas estão assimilando aos pouquinhos, né? Não só com as histórias, mas também com a nossa forma de tratar com elas, né? O Evangelho de Jesus. Então, eu aí estou mostrando para você o Besourinho Azul, a Amizade, a Saga do Planetinha Azul, não é? É o livro da Mônica. O Maurício de Souza tem uma série de livrinhos. Esse aqui é o tio Chico Xavier, né? O tio Chico Xavier contando as suas histórias para as crianças, então é muito, muito interessante. Então, nós vamos fazer, se possível, se não todo mundo junto. E também é bom que as crianças, também na medida que elas vão crescendo, elas vão participando. Meus amigos, isto é um grande trabalho preventivo para o suicídio, para a depressão. Vocês estão ouvindo o número de crianças que se suicidam, não é? As crianças que entram em depressão,
Nesta hora, elas também estão bebendo a aguinha fluidificada, estão recebendo passe espiritual. Nada de desespero. Ih, não tem, não tem. E olha só, vocês procurem na casa espírita, porque existe também evangelização no formato virtual. Então, não deixem de aproveitar, né? Bom, então, nosso culto, né, do lar, vai ter, a gente pode fazer o nosso lá para 10, 11 horas da noite. São 20 minutinhos em que a gente vai dormir. E vejam bem essas fotos que eu extraí lá da internet, né? Assim fica a nossa casa. E a gente vê este facho de luz que vai incidindo sobre ela, não é? Impedindo que vibrações malsãs, pensamentos malsãos entrem na nossa casa. Então, a gente vai manter tudo isto, né? E a gente pode dizer que este momento do culto no lar, Jesus está entrando em nossa casa. E ali naquela porta, né, a fechadura abre por dentro. Então, ele está batendo, mas se você não abrir, ele não vai entrar. E como é que você vai abrir a porta para Jesus? É através não só desse momento, não é, de união com a espiritualidade, de estudo do Evangelho, mas também com os seus bons exemplos, não é? E então, a gente pode até dizer, meus amigos, que é isso que acontece depois do culto do Evangelho no lar. Nós vamos dormir e Jesus fica em nossa companhia. Jesus vai conversar conosco espiritualmente, vai trazer para nós tudo aquilo que está em nosso pensamento que a gente não conseguiu verbalizar. Mas ele vem dar o seu apoio para dizer para a gente que a gente tenha fé que ele estará conosco em todos os instantes. Então, queridos amigos, quando nós estamos falando do culto do Evangelho no lar, nós estamos falando, então, nesse momento tão importante para a nossa vida, que é estarmos com Jesus no nosso lar, conversando conosco. A gente lembra das conversas de Jesus na casa de Pedro, em todos, onde Jesus estava, a multidão ia atrás dele, né? Estava com ele, por causa das emanações que ele fornecia a todas as pessoas, não é? Então, estar com Jesus é realmente trazer esse remédio para a nossa alma. Então, não só numa dessas 7 noites, não é? Mas nós vamos estar mantendo todo aquele ambiente para esta visita, né? Para essa visita de luz. Nós podemos dizer, se a gente pudesse concluir, né, meus irmãos, que esse momento, né, do culto do Evangelho, ele é, assim, de grande importância para todos nós, para a nossa vida, não é? E nós, então, estaremos com Jesus nesse período e a gente vai, então, se fortificando espiritualmente para que a gente possa continuar a nossa jornada. Saber disto é de grande importância para a nossa vida. Então, vamos agradecer. Nesse instante, nós vamos, assim, conversar com esses amigos espirituais. Nós vamos dizer, nesse instante, a Jesus, nosso querido e amado Mestre, que nós estamos agradecendo. O nosso sentimento é de gratidão por essa informação que nos dá vida nova. Nós estamos aprendendo uma nova forma de viver com este Evangelho que é redentor. Por isso nós agradecemos toda esta
a ajuda que nós estamos recebendo dos nossos amigos espirituais. Estamos aqui nessa hora lembrando dos nossos filhos, lembrando dos amigos da nossa família espiritual, mas da nossa família também consanguínea. Estamos lembrando dos amigos que estão conosco no dia a dia na casa espírita. Estamos também lembrando daqueles que sofrem os desgostos, têm problemas de aflição e não conseguem perceber como são amparados por esses amigos espirituais. Não conseguem se perceber como filhos de Deus. Então nós estamos aqui vibrando por todos esses amigos, quer estejam encarnados ou desencarnados. Mas nós temos a certeza que nesse instante da nossa casa espírita sai este faixo de luz envolvendo a todos esses espíritos pelos quais nós pedimos nesta noite. E mais uma vez agradecemos pelas bênçãos da nossa vida. Graças a Deus, meus irmãos, graças a esses bondosos amigos, que nós possamos então encerrar nesse instante esta nossa conversa, desejando a todos muita paz.